Olha, vem cá, falando em técnico, vem, não vai, vai para lá, vai para cá. Quem chegou? Subeldia chegou ao São Paulo ontem, deu Ideia entrevista. madre. Ideia madre, que mais? Planticha, que mais que falou? Puertas adentro e outras expressões que ele usou aí ao longo do. Olha lá, cumprimentando o Casares. O Casares chamou ele de Zubaldia numa hora lá no começo, depois corrigiu. Tá aí o Zubeldia, depois tirou foto com o Muricy, ó, o Muricy do lado dele ali também. Foi apresentado ontem, já deu treino, Arnaldo. Até no vídeo lá que o São Paulo até falou que ele fez. Não, eu fiz aqui um 8 contra 8 e tal, para ver como é que os jogadores são. Olha lá, Ó, ó a ó, foto dele lá com a Cheta. ó, essa ajoelhadinha aí, hein? Começou Eu o não trabalho consigo do mais fazer homem, isso nessa Arnaldo. altura. O que foi, Tironi? Qual a pergunta? Começou o trabalho do cara. Começou, na verdade, tinha começado no domingo, né? Chegou chegando, até porque não tem tempo, né? Tem só jogo, né? E ele chegou no domingo, foi assistir o jogo, pegou 2 aviões, né? Foi assistir o jogo contra o Atlético Goianiense, acho que foi válida a observação dele em loco ali. Deu entrevista na segunda de apresentação, onde, mais uma vez, como vários técnicos argentinos mostram, né? Aquele muito conteúdo, aquela discussão sobre o jogo, que muitas vezes no Brasil fica meio rasteira, tal, não sei o que lá, e além das expressões que você adora expressões em coletivos de técnico, eu sei, as do Dorival você pescava, dos Beldes já está pescando, por aí e aí por diante. Mas eu acho que o mais interessante é ele, de fato, colocar logo a mão na massa, né? Esse treino que ele comandou era treino, talvez, possivelmente, sem a troca de técnico, o São Paulo nem treinaria na segunda-feira, tendo jogado domingo à noite em Goiânia, certo? Quem jogou fez lá a recuperação, ele deu treino para quem não jogou, né? E aí ele é curioso, se fosse sempre assim, a TV do clube explicasse ou entrevistasse o técnico, porque foi mais ou menos isso. O que você fez nesse treino? Olha, eu trabalhei 8 contra 8, triângulos aqui, troca de passe aqui para observar melhor a característica dos jogadores, tal. Não tinha nem 2 times completos para ele fazer um treino para valer, digamos assim, né? Mas ele vai ganhando tempo com isso. O treino agora, neste momento, vai começar neste momento com todo mundo lá no CT, aí com todos os jogadores envolvidos. É o treino que vai indicar o time que vai estrear contra quer dizer, que vai participar da estreia dele, né? Contra o Barcelona em Guayaquil na quinta-feira. O São Paulo viaja hoje mesmo, logo depois deste treino para o Equador. Ainda faz um treino lá no campo do Emelec, em Guayaquil, na quarta, tipo aquele apronto final, bola parada, etc e tal. E na quinta-feira ele estreia como técnico do São Paulo na Libertadores contra um adversário que ele conhece bem, ele trabalhava no futebol equatoriano até o ano passado. E, curiosamente, contra um time que também trocou o treinador recentemente, também venceu no final de semana com um técnico interino e que também vai estrear um técnico contra o São Paulo, um técnico também conhecido do futebol brasileiro, o Ariel Holan, argentino, que trabalhou no Santos, não sei se vocês lembram. Teve uma passagem breve pelo Santos, mas foi campeão pelo Independiente e tal. Ele estreia no Barcelona na quinta-feira contra o São Paulo também, né? Então são 2 técnicos argentinos rodados estreantes nessa rodada da Libertadores. Ô Danilo, entre outras coisas, evidentemente não faltou a perguntinha mágica ao Carpini, ó, ao Meu Deus. Zubeldia. Ao Zubeldia. Meu caro Zubeldia, e o Rames? Ele E foi aí para o campo, viu, Tironi? Antes do Danilo. O Rames voltou ao campo já nesse treino, Isso. não com os outros, mas já saiu do DM, estava fazendo um treino físico ao lado, correndo ao lado do campo, enquanto o Zubeldia comandava o treino. Aí o Zubeldia, não que ele falou diretamente, mas a resposta não foi ruim, porque ele falou, cada jogador é diferente, não são jogadores iguais, então o cara trabalha um trabalho, trabalhos individuais, não sei o quê, mas... E aí falou a frase que é esperada, né? Nenhum jogador estará acima do todo, do time e tudo mais e tal. Bom, esse negócio que ficou meio em segundo plano depois que o Carpini caiu, quem vem, quem não vem,
vai voltar daqui a pouco. Daqui a pouco vai ter a história de Rames outra vez. E aí o Zubeldia vai ter que resolver essa questão. É um ponto, e bom, quando o Rames saiu e não saiu, né? Primeiro, quando ele saiu, eu lembro de ter falado, para mim era uma notícia excelente pro Carpini quando o Rames disse que ia sair, porque ele se livrava de uma bomba relógio. Quando o Rames voltou mais armado do que nunca mais armada do que nunca essa bomba relógio, ainda mais com o apoio do Muricy, entrevistas e tudo mais. A questão do Zubeldia agora, de como ele vai lidar com o Rames, é óbvia. Obviamente, ela vai voltar a ser pauta, já está sendo pauta agora. Eu eu concordo 100% com o que ele disse. Nenhum jogador pode ser maior. O meu ponto é, ele vai ter o suporte, vai ter o apoio que o Carpini não teve para fazer o que quiser com o Rames Rodrigues, porque ficou claro que o Carpini no começo não queria dar muito espaço para o Rames, e depois apareceu o Muricy, que além de fazer parte da direção do São Paulo, tem todo o peso que tem histórico, e deixou bem claro que ele gostaria e que ele queria, basicamente era uma ordem que o Rames jogasse. Eu quero saber como vai ser essa relação agora, porque o Rames, mais uma vez, não joga bola faz muito tempo, tem toques diferenciados, você vê que é o cara que tal, mas não é um jogador que consegue jogar na intensidade suficiente. Entra no jogo, faz diferença por 10, 15 minutos e tal, mas não é um cara que joga por muito tempo. E isso é um problema para o treinador. Para nem falar o problema na questão, na ordem financeira. Então eu tenho essa dúvida. Para mim, o Zubeldia ele vai enfrentar um início muito conturbado, que é o Barcelona, depois do Palmeiras. Como vai ficar esse começo de Zubeldia dependendo dos resultados? Se ganhar, pode ser lindo, pode ser ótimo, pode ser mais uma sessão carpinizados. Não sei nem como vai ser essa Zubeldiziado, sei lá como vai ser a palavra para poder falar que estão todos encantados pelo Zubeldia. Mas o importante é ele ter o que o Carpini não teve, que é poder trabalhar, poder passar por momentos ruins e bons, sem ser estrela, sem ser salvador da pátria, mas também sem ser o pior técnico do mundo. E eu acho que ele vai enfrentar bastante dificuldades, porque ele, por mais experiência e rodagem que ele já tenha, porque já passou por 8 países, por não sei quantos times, ele é um cara ainda novo e que não conhece o futebol brasileiro, que tem várias de suas particularidades. Uma delas ele vai agora, por exemplo, viajar para o Equador, numa viagem longa de São Paulo até Guayaquil. Depois que voltar, ele vai voltar, vai ter um dia para poder pôr os caras que não jogaram para correr e depois vai estar se preparando para um Palmeiras de São Paulo numa segunda-feira, 8 da noite. Então são várias coisinhas pequenas que são obstáculos relevantes para um treinador que nunca treinou aqui e que ele precisa fundamentalmente ter o apoio de todo mundo lá dentro. Não adianta no quinto, no sexto jogo que ele errar uma substituição, que ele colocar um atacante que não está jogando, porque ele não conhece o elenco total, ele não sabe todas o que cada jogador pode fazer em todas as funções. Isso é muito difícil e toma tempo. Então esse atraso, que eu já falei com o Arnaldo em outros momentos, o Arnaldo já falou, o atraso de ter trazido o Zubeldia agora e não no início da temporada, ele tem um preço. E o São Paulo tem que estar disposto a pagar esse preço para que o Zubeldia tenha tempo de trabalhar e consiga fazer esse time do São Paulo jogar melhor do que conseguiu o Carpini. Sobre esse negócio de tempo, não sei o que, Arnaldo, não falou exatamente sobre tempo, mas falou sobre todo mundo estar unido, eu confio, eu acredito no grupo, no todo, cada um fazendo a sua e tudo mais e tal. Tempo para treinar não vai ter, isso a gente já sabe. Ele vai ser jogo a jogo, ele mesmo falou isso, né? Não vai ter treino, vai ter jogo. Ele precisa passar essa arrebentação primeira aí, que é essa fase que o São Paulo vai jogar um monte de jogo fora de casa. Esse jogo agora quinta, depois segunda é em casa, mas é contra o Palmeiras, e por aí vai. Eu acho, primeiro, tudo muito diferente da questão do Carpini, né? O Carpini assinou um contrato de menos de um ano, com gatilhos se ele conquistasse torneios. Quando todo mundo fala em aposta, o Carpini não era uma aposta, era uma experiência, que deu errado, né? O Carpini era um técnico nitidamente em formação, que nunca tinha feito um jogo de Série A na vida, que nunca tinha viajado para fora do país para dirigir o time num torneio qualquer. A questão do Zubeldia é outra, né, Tino? Quando você contrata um técnico estrangeiro com 5 auxiliares, foi mais ou menos a questão do Crespo, ou o Palmeiras com o Abel, ou o Corinthians com o Vitor Pereira. Às vezes dá tudo errado e você tem que se desfazer de tudo isso. Mas para você se desfazer de tudo isso, o buraco é muito mais embaixo.
a grana é muito maior, a indenização é muito maior. Então, consequentemente, a insistência, a paciência e essa palavra que ele não entendeu na coletiva, né, em português, o respaldo, acaba sendo automaticamente maior. E ele não tem, como o Carpini, decisões tão próximas, né? Ele tem vários jogos difíceis fora de casa. O Carpini, e eu acho que, por incrível que pareça, fez mais mal a ele do que bem a conquista da Supercopa contra o Palmeiras em BH no quarto jogo dele com o técnico do São Paulo. Eu acho que criou talvez uma ilusão em relação ao torcedor, uma autossuficiência a ele que ele ainda não tinha capacidade de sustentar, uma situação de começar a assinar qualquer situação a partir daquele jogo, em vez de mexer menos, como ele fez lá em Belo Horizonte, no trabalho do Dorival, que era um trabalho consistente, e ele começou a se perder, né? E, na verdade, eu acho que o Carpini não se perdeu só pela falta de respaldo. A história do Carpini no São Paulo não é só o técnico demitido contra o Flamengo, né? O técnico empregado demitido. Essa história, inclusive, aconteceu com o Rogério, com o São Paulo, o técnico empregado demitido, Rogério, hein? Contra o Puerto Cabello na Sul-Americana. O Carpini começou a se perder pelas próprias mãos durante os jogos, sobretudo pelas trocas. O Carpini se mostrou um técnico com muita dificuldade em substituir e usar o elenco que o São Paulo montou. E eu acho que é um elenco, de fato, bem razoável. Melhor que o elenco do ano passado, que foi campeão da Copa do Brasil. A gente vai saber como vai trabalhar e funcionar o Zubeldia nos jogos durante as partidas. É o que você falou. O Carpini teve pouco tempo de trabalho, 1 semana, 10 dias, algumas datas FIFA. O Zubeldia não vai ter esse refresco. Vai ser no jogo a jogo. E aí... mas, assim, o que eu achei interessante na fala do Zubeldia, na apresentação, ele falou exatamente isso e falou que não vai usar o calendário brasileiro como desculpa para insucessos no início. Ele está ciente do calendário brasileiro sul-americano antes de dizer sim ao São Paulo. Porque isso também é uma bengala muito grande, né? O calendário é assim. No caso dele, já estava traçado jogo a jogo, inclusive o jogo da Copa do Brasil confirmado lá para Belém do Pará, depois do jogo do Palmeiras. Então, se ele achasse que não fosse possível, falasse não de novo. Ele disse sim, né? E o contrato dele é mais longo, até o final de 25. Então, existe um mínimo nessa contratação, um mínimo de projeto, aquela palavra desgastada em relação a técnico no Brasil. Mas é diferente do Carpini, que eu acho que era uma experiência, inclusive na confecção do acordo dele com o São Paulo, tipo um acordo tampão temporário de menos de 1 ano de duração. Tem reportagem do Éder Traschini aqui falando que a presença dele lá no banco não está garantida porque ele precisa se inscrever, para se inscrever na Libertadores. Então São Paulo corre contra o tempo para ter Zubeldia na Libertadores. O Tricolor depende de trâmites legais para poder inscrevê-lo no Boletim Informativo Diário, o BID. A questão burocrática já era prevista e leva um tempo para ser regularizada. Funcionários do jurídico de São Paulo aguardaram a coletiva do treinador para recolher assinaturas necessárias. O processo vai para a Polícia Federal para validação de vistos e outros documentos. E o clube trabalha com a possibilidade de que o time viaje sem Zubeldia e o técnico vá depois para o Equador. Então não viajar junto. Eu não sei se o São Paulo já viajou, está treinando agora, não é isso, Arnaldo? Viaja depois do treino. É isso que está acontecendo. Por conta da necessidade da presença física dele em algumas situações, talvez ele vá no dia seguinte, em vez de ir na véspera, como o São Paulo está... Antevéspera, né? Como o São Paulo está indo nessa terça-feira. Agora, o Danilo, uma coisa que vai arrepiar o São Paulino se o Carpini chegar e falar assim, não, agora eu vou mexer aqui. Zubeldia, o fantasma Carpini tá... Se o Zubeldia chegar e mexer de novo, não, agora eu vou jogar no 4-2-4, que é o meu jeito, comigo é assim e tudo mais. Na coletiva ele falou que não, veja bem, posso jogar com linha de 3, com linha de 2 e tal. Ele teve uma boa impressão do time, que ganhou do Atlético Goianiense.
né? Ele pode utilizar esse negócio como começo de um trabalho. Também a gente vai saber nesse jogo aí se ele é um cara que vai mexer logo, vai devagar, se é mais cauteloso, se é mais arrojado. Pois é, quando você, que nem eu entendi o que o Arnaldo falou em relação à diferença do Carpini, né? Eu entendo, o Carpini é um cara que nunca tinha treinado um time de Série A, mas quando você faz uma aposta num treinador como o Carpini, está no pacote o cara errar e acertar, assim como quando você contrata até, sei lá, Mourinho, Ancelotti, o cara vai errar e vai acertar. A questão é o tamanho das costas do treinador, né? O Carpini começou com o título da Supercopa e com a quebra do tabu em Itaquera e foi demitido com 18 jogos. Claro que ele teve erros, acertos, substituições e etc. Mas quando você contrata um cara assim, você precisa entender que vai fazer parte, porque até que ponto, até quando, qual é o momento certo, parodiando aqui o Trajano, do técnico começar a fazer a sua própria experiência e mudar o que estava dando certo com o Dorival? Até que ponto e quando ele vai ter que começar a dar a cara dele para o time, ou não vai dar a cara dele? E, para mim, mais uma vez, eu repito, foi fundamental na trajetória descendente do Carpini a entrevista do Muricy a partir do momento que ele não dá outra opção a não ser escalar o Rames. Ele não deu outra opção para o Carpini. E se o Carpini tivesse uma ideia de time sem o Rames, ele teria que adaptar a ideia dele. Então a gente não sabe nem se era o que o Carpini de fato queria. E ele não adianta falar, mas ele poderia bater o pé. Não tem como ele bater o pé e enfrentar o Muricy na situação que estava. Então, para mim, claro, o Carpini tem seus erros, mas a diretoria do São Paulo colaborou bastante para a queda do Carpini nessa questão. E aí eu insisto, quanto tempo a gente vai dar para o Zubeldia? Ah, putz, é o 4-2-4, é o sem o Rames, é com o Rames. Quanto tempo a gente vai dar e vai entender o que o Zubeldia vai fazer no São Paulo? Se o cara que começou com título e quebra de tabu demorou 18 jogos, como seria o começo do Zubeldia caso ele perca agora para o Barcelona, caso ele perca para o São Paulo, tropece ali numa Copa do Brasil, que é uma sequência bem ruim. Eu sei, ele falou, o calendário não é desculpa e tal, mas numa conversa que ele vai ter ali com o Casares, com o Belmonte, eventualmente com o Muricy, e falar, putz, estou tendo dificuldade de colocar a minha ideia, porque eu não consigo treinar aqui, eu não consigo... Você acha que esse tipo de debate não vai ter? Então, assim, eu entendo, ele sabe das dificuldades, mas é um cenário muito complicado. E aí, mais uma vez, eu quero ver o suporte e o respaldo que a diretoria, na minha opinião, não deu para o Carpini. O Arnaldo, sobre isso, presença da diretoria, não sei o quê, ele foi perguntado sobre isso na coletiva, falou cada um no seu quadrado, de um jeito elegante, mas foi mais ou menos isso que ele falou, né? Cada um colabora como pode e tal. Ontem, no primeiro treino, a turma estava lá, né? No treino, o Belmonte, o Casares estavam assistindo lá o treino do primeiro treino do Zubeldia. Mas essa é uma questão, né? Como vai ser essa relação? Com o Carpini, é essa que o Danilo falou. O Muricy falou, acho que o Rames tem que jogar, o cara foi enfiado goela abaixo, deu tudo errado e tal, e deu no que deu. E o Zubeldia veio com uma comissão técnica grande, meio preenchendo tudo o espaço. Talvez o CT esteja mais fechado dessa vez, menos entrada de gente de fora da comissão técnica. Na verdade, eu acho que a comparação ela pode ser feita com o trabalho e a chegada do Crespo. Com o Carpini não há comparação. Porque o Carpini foi escolhido pelo Muricy com uma ideia de troca de ideias sobre time, sobre estratégias, sobre... E eu acho que isso aí não deu certo e não daria certo. Por isso eu acho a escolha do Carpini estapafúrdia lá atrás. Na verdade, né, quando a gente fala da questão do Rames Rodrigues, o dia da entrevista do Muricy lá para o nosso canal, Tironi, foi o dia da reintegração do Rames Rodrigues, coincidentemente. Vamos lembrar, a entrevista estava marcada há algum tempo. E aí o São Paulo reintegra o Rames Rodrigues, e não foi só o Muricy que reintegrou o Rames Rodrigues, não, foi o Casares, Belmonte e tudo mais. E em nenhum momento existiu, na minha opinião, Rames Rodrigues tem que ser titular do São Paulo. Mas Rames Rodrigues tem que ser aproveitado pelo São Paulo, como ele é aproveitado na seleção colombiana. Não exatamente com um time em função dele, mas sendo reintegrado, ele tem que ter alguma oportunidade.
mais do que a entrevista, o que pesou ali foi a data FIFA. Não sei se vocês lembram. Porque o Rames Rodrigues volta a jogar pelo São Paulo naquele jogo contra a Inter de Limeira em Brasília, entra bem no jogo, participa do gol do Luciano, faz um gol, joga muito bem os 20 minutos contra o Palmeiras, naquele empate do Candançan 1-1, lembram? Joga bem aquele jogo. Aí tem a parada da data FIFA. E na data FIFA, o Carpini justificava que ele tinha alguns minutos, poucos minutos, porque ele não tinha condição física ainda de começar um jogo, jogar meio tempo. E na data FIFA aí fica uma coisa estranha, porque ele joga meio tempo contra a Espanha, joga bem. O técnico da Colômbia diz ele poderia jogar mais pelo clube, porque ele teria melhores condições, e joga praticamente o tempo inteiro contra a Romênia dias depois. Isso o São Paulo estava eliminado do Paulista quando o Carpini coloca o Rames faltando 10 minutos e o Rames não bate o pênalti. Não sei se vocês lembram, esse é o contexto, né? Então, assim, o Rames Rodrigues, de lá para cá, primeiro, perdeu crédito com parte da torcida do São Paulo. Segundo, agora não é um embate. O Carpini, no mundo futebolístico, diante do Rames, diante do Rafinha, diante do Lucas, diante do Caleri, de quem ele tinha respaldo até desses jogadores, ele era, entendo por favor o termo, menor. Não é o caso do Zubeldia. Então, o Zubeldia não vai, por mais jovem que ele seja, idade próxima do Carpini, beijar a mão do Rames ou do Caleri, que é compatriota, ou do Lucas. Não, é outro tipo de relação. Porque é outro tipo de rodagem e experiência, gente. O Zubeldia dirigia a LDU, tinha o Guerreiro lá na frente. O Guerreiro jogou bola com ele, não jogava mais, estava aposentado. Então depende, é uma outra coisa. Em relação à interferência, eu vou comparar com o Crespo, não vou comparar com o Carpini. O Carpini não há comparação na história do São Paulo, uma experiência dessa. Nenhuma. Com o Crespo, que chega com 5 auxiliares também, Tironi, existiu uma conversa, primeiro da direção, nós queremos sair da fila, e aí não vamos dar as férias e vamos apostar tudo no Paulista. Ele entendeu a mensagem, ganhou o Paulista. Mas, na conversa de chegada com o Muricy explicou que o time estava se reacostumando a jogar com linha de 3 zagueiros. Aliás, tinha sido o time que venceu o Flamengo, campeão brasileiro do Rogério Ceni, não sei se vocês lembram, na última partida, com o Visoli como interino. O Crespo, que nem era exatamente adepto à linha de 3, utiliza a linha de 3, que foi campeão paulista contra o Palmeiras. O Crespo pesca a dica do Muricy ou a coisa e faz o trabalho dele, com as opções dele, com as mexidas dele. Desta vez, eu, pelo perfil Zubeldia e Crespo, de novo, eu não vou comparar Zubeldia com o Carpini, porque não há comparação. Zubeldia e Crespo, eu vejo o Crespo muito mais político, muito mais, digamos, italiano do que argentino. O perfil do Zubeldia é nem ouvir. Olha, o time está jogando ali. O que pode ter acontecido, Tironi, é ele vendo o jogo do Atlético Goianiense, ter uma boa impressão sobre o que aconteceu lá para não mudar na chegada. Mas vai depender da convicção dele e não de uma interferência externa. Não sei se eu me expliquei. O Crespo era muito mais suscetível a esse tipo de coisa, pelo perfil dele, do que o Zubeldia. Veremos. E eu acho que aí a questão do respaldo, no futebol é resultado. E é atitude, é convicção, linguagem corporal, reação, capacidade de mobilização. Isso é respaldo, né? Eu acho que esse coitadismo em relação ao Carpini também passa um pouco do limite, porque o Carpini também se perdeu por conta própria, porque não conseguiu lidar com uma situação que talvez ele não tivesse preparado para exercer. Ele não quis aceitar o convite do Santos no início do ano, e o Santos, pelo que disputava esse ano e pela grandeza que tem, poderia ser uma opção muito mais firme do que o São Paulo foi para ele. Mas ele preferiu aguardar e depois aceitou o convite do São Paulo.